A graça e a paz, mais uma noite buscando clamor ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Jabes, que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa é a vida de um homem, a oração de um homem chamado Jabes, em meio ao registro genealógico da árvore oficial das tribos hebreias. Segue-se uma lista de mais de 500 nomes, antecede uma lista de praticamente 500 nomes, e o cronista ele para falar sobre Jabes. Ele vai só relatando: filho deste, casou com aquele, e gerou fulano, gerou ciclano, e mais de 500 nomes. Aí ele chega em Jabes, ele para fazer uma reflexão, falar algo sobre a vida de Jabes. No capítulo 4, temos uma sequência de 44 nomes que é interrompido. E no versículo 9 começa a se falar: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Quer dizer, está relacionando todos os seus irmãos, todos os seus parentes, e a palavra diz: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A pergunta é: o que fez Jabes mais ilustre do que os seus irmãos? Chamou sua mãe de Jabes, porque com dores deu à luz. Jabes invocou Deus de Israel, e diz que ele invocou o Deus de Israel. Jabes, ele começa a invocar o Deus de Israel. Seu nome Jabes significa ele entristece, porque com dores ele foi gerado. Descendência de Judá. A oração de Jabes começa pedindo a bênção de Deus de Israel, para que Deus aumentasse os seus termos, que Deus protegesse do mal e da dor. Jabes faz uma oração simples. Ele buscou em Deus mudar a sua sorte. Desde seu nascimento, tinha uma nuvem escura cobrindo a vida dele, causando dor e sofrimento desde o seu nascimento. O seu nome trazia lembrança de dores. Com dores foi gerado. Ou quando foi gerado, gerou dores. Sua oração, pedido de bênção, aumento do território, proteção divina, libertação do mal. Quando em sua oração ele busca a intervenção de Deus. A oração fez de Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. O que fez Jabes ser mais ilustre que seus irmãos? A maneira como ele buscou Deus. Como ele queria uma mudança em sua vida. Como ele queria sair de uma situação de vergonha, de tristeza. E ele vai buscar em Deus essa mudança. Ele busca através do quê? Da oração. Quando em sua oração ele busca a intervenção de Deus. Com poucas palavras, Jabes nos mostra uma oração completa e abrangente. Com poucas palavras, ele atinge aquilo que ele está buscando. Não há bênção sem a presença de Deus. Algo que nós temos que aprender: sem a presença de Deus não há bênção. E a resposta é: e Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele estava buscando, tudo aquilo que ele estava pedindo. Ele queria ampliar os seus termos, ele queria sair de uma situação pequena, e ele se torna mais ilustre do que seus irmãos. A oração tem esse poder: nos levar a Deus, apresentar as nossas angústias,
aquilo que queremos que seja mudado, aquilo que está nos oprimindo, aquilo que está nos amedrontando. Então a oração ela tem que ser objetiva. Senhor, me ajuda. Muitas vezes nós trazemos uma maldição hereditária. Muitas famílias trazem toda a sua descendência pobreza, tristeza, e vai passando de um para o outro. Jabes, ele se depara com aquela situação, 44 nomes antes da sua descendência. O cronista para e diz, vamos falar sobre Jabes. Por que vamos falar sobre Jabes? Porque ele buscou em Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele era da tribo de Judá, mas estava vivendo uma vida apertada. Aquilo que ele tinha recebido para construir os seus bens era pequeno. Ele não sairia da situação de pobreza se ele não aumentasse seus termos, se ele não ganhasse mais terras, se ele não ampliasse os seus termos. Então, ele vai falar com Deus. E falando com Deus, ele pede bênção. Ele pede que Deus o abençoe. Que Deus aumente o seu território. Ele pede proteção divina. Ele pede a libertação do mal. Tudo isso ele busca em poucas palavras. Muitas vezes nós vamos começar uma oração e o primeiro pensamento é, o que eu vou falar? O que eu vou dizer a Deus? Palavras simples, mas objetivas. Aquilo que está te machucando, aquilo que está trazendo perturbação, aquilo que está te angustiando, aquilo que vem te aprisionando, se apresente ao Senhor. E a resposta será, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Com certeza nesta noite, Deus vai responder a sua oração, a nossa oração. Apresente ao Senhor, peça ao Senhor para que venha ampliar os seus termos, venha tirar aquela nuvem que muitas vezes nos segue, aquela sorte que muitas vezes nós procuramos, está em Deus. A mudança está em Deus. Fale com Deus nessa noite, de uma maneira simples, objetiva. Apresente ao Senhor as suas dores, as suas necessidades, aquilo que está lhe afligindo. Ore com sinceridade. Ore com sinceridade. Exponha, abra o seu coração ao Senhor e Ele responderá. Vamos orar? Senhor meu Pai, nesta noite, Pai, nós estamos aprendendo com a oração de Jabes. Um homem que tinha tudo para continuar do mesmo jeito, seguir os caminhos dos seus familiares, porque a palavra diz que ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Senhor, a oração de Jabes, ela vai direto ao teu trono. Senhor, nesta noite nós te pedimos, ainda que não sabemos como pedir, ainda que não sabemos como orar, mas, Senhor, queremos te apresentar as nossas necessidades. Ouça, Senhor, a nossa necessidade de bênção, se nós precisamos da tua bênção. Precisamos, Senhor, de ampliar os nossos termos dessa vida apertada, essas dificuldades financeiras, problemas familiares. Senhor, amplia os nossos termos para que nós possamos sair desse aperto, deixarmos de sermos pequenos, Senhor, e avançarmos. Senhor, nos livra do mal, Senhor. Senhor, o mal que tão de perto nos rodeia. Estamos vivendo tempos difíceis.
onde a maldade vem aumentando. Senhor, olhe para nós, nos livra do mal. Senhor, nos guarda. Envia os teus anjos nos livrando de todo mal. Senhor, olhe para os nossos familiares. Jabes agora se torna o mais ilustre da sua família. E com isso ele poderia dar direcionamento aos seus irmãos, à sua casa. Senhor, brilhe a nossa luz, para que sejamos luz para todos. Senhor, nos dê, Senhor, o sabor do sal, para que onde estivermos, Senhor, haja vida, haja cura. Senhor, nos guarde nesta noite, Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e que nós possamos ter de Deus esta palavra. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que Deus te conceda tudo o que você está buscando. Amém.